FM 92.4 MHz, sua evangélica FM Gabu. Você está ligado com Evangélica FM 92.4 MHz, sua evangélica FM Gabu. FM 92.4. O ponto da sintonia é certa. Bíblia Aberta. Bíblia Aberta é um programa de leitura e comentários de Bíblia. Bíblia Aberta conta com a presença de pastores convidados para conversar dentro de um capítulo de Bíblia. Neste programa Bíblia Aberta, o ouvinte pode participar via telefone para dar seu entendimento dentro do capítulo com a papiado dela. Escuta o programa Bíblia Aberta todo sábado a partir de 9 horas de para manhã, ali na Boa Evangélica EFM Gabu. Não mantenha de paz, amigo ouvinte que está ligado com Rádio Evangélica FM. Nós está ali mais uma vez nesse programa que chama Bíblia Aberta, que está saindo cada sábado para amanhã, a partir de 9h20, quando não está começando 9h20. Nós está ali, esse programa, e um programa onde é que nós está abre Bíblia, para não poder estudá-lo junto com aqueles que estão na casa. Então, nós não convida no garante, ele não garante ele que não bate se, não falar bem, para poder ajudar a abençoar nesse capítulo número 18. Não vai dar para poder cumprimentá-lo. Pastor, muito bom dia. Bom dia, a paz do Senhor. Amém. Como é Manso direito. Como é de família? Família está tudo bem, graças a Deus. Mas parece ouvinte casa na se quem que está na papel é possível, outro era para vós, mas outros caras para vós. Sim. Então, eu tenho que apresentar para eles a mim tal plano. Aqueles que não estão ouvindo também online, você era falar, isso não garante, como é que se nome? Sim, sou uma nona falar, na cumprimento rádio ouvintes. E meu nome é Marius, me chama. A minha pastor da igreja Filadélfia ali na Gabu. Nós está situado lá, na Balda, lá área de Sincha Muçulmane. E um grande prazer a nós para poder estar junto com vós, para poder papiar sobre o capítulo 18 do livro de João. Muito obrigado, pastor. E maneira que você está devolvendo o abençoado. Soma que esteja confirmado de que o meu pastor Marius está ali para poder abençoar na para amanhã. A hoje não vai ouvir capítulo número 18, soma como fala já, de livro de João que nós estamos estudando. Quem quiser ajudar para não falar, chega na casa e chama pastor Binas, ele que está ali, equipa completa hoje. Então, suma de costume, nota de São Paulo, áudio na língua portuguesa. Então, hora que acabar, não está arribando na língua crioula. Pastor está explicando acerca de esse versículo. E depois, não está abre linha. Se quem que muito perceber de que o pastor explica e poder ligar e está fazendo perguntas, pastor está ali e está respondendo. Então, comandar, não vai escutar áudio, depois não está arriba para comentário. Muito bem, não acaba de ouvir exatamente esse capítulo número 18, cumprido um bocado, mas, pastor, não acaba de ouvir
atentamente o que está nesse capítulo. Então, não me estou para ajudar no desembrançando para não poder entender mais profundo acerca de que está ali nesse capítulo, que está sendo muito interessante. Sim, o microfone está à boa disposição. Na fala Deus, obrigado. E obrigado para a boa que tem o privilégio, a oportunidade de poder estar perto do rádio. E o ter tempo para poder escutar ou estar em dia que esse programa, porque está falhar na cada semana, na falar como você na ser abençoado cada mais. Amém. E bom para fazer isso sobre o programa, que é bem ajudar para poder conhecer mais palavras de Deus e também para fortificar a fé na Cristo Jesus. Então, para sentar, nós estamos no capítulo 18 do livro de João, que na mostrando já na última parte da vida de Jesus, na onde que é prender, sobretudo na Bíblia, bom, é por a arrestação de Jesus, ou maneira que na levado já, para poder bem ser julgado. E a palavra de Deus, e falando hoje que Jesus, e acabar de papel que seus discípulos, para ver ele, e bem mesmo para poder dar esse ensinamento claro da palavra de Deus, para não poder conhecer Deus direito. Então, hoje aqui Jesus acaba de papel que é esse, mas ele, isso me vai como, e esse último tempo e horas, então, e avisa para os discípulos, sobre outras passagens bíblicas, bom, Jesus que disse as coisas para poder passar despercebido na metade desses discípulos. E conta a eles de como as coisas nasceram. Então, Jesus, ele é Deus, omnipresente, omnisciente, e se vê que aqui não vem diante, então que coisa que surpreender. Nós já lhe falando como e vai que se discípulos nesse lugar, nesse jardim. É jardim, eles costumavam trabalhar lá, que se discípulos. Então, em um lugar que a minha já não pude olhar como um lugar mais confortável que para ver Jesus, que é um viagem, esse que é o primeiro viagem que chega de baixo para esse lugar, esse jardim. Então, por olhar como em um lugar que ele gosta dele para ver a situação ambiental daquele lugar. E outra coisa também que Jesus ia obrigá-lo ou ia levá-lo para poder chegar para aquele jardim, para ver se como aquele que não atrai ele, que seria Judas Iscariote, para facilitar se procura de como é que pode encontrar ele Jesus. Então não pode olhar Jesus e vai num lugar onde que Judas Iscariote não tem essa ideia como repetidamente é alguém que está bem conosco nesse lugar. Então certamente ele está lá. E cá vai para Betânia. E cá vai para cá de família de Lázaro. Então Jesus e alguém que se via tudo coisa e hoje começa a dar uma facilidade para essa para Judas poder vai que seguintes que para poder aprender. Olha que é baila interessante é falando como e vai e leva aquele guardas presidencial que leva também essa lanterna para ver o socorro de noite. Sim. E é baila que é material também de guerra. Para ver preparado. Para ver como aqueles chefes religiosos são, que por babai eles são, é que se ficar que não vai ser de contorno. Então tem que falar para outra idade para poder acompanhar aqueles. Então aquelas baias que eles levam também esse material de guerra tudo para poder vai para lá. No caso, se qualquer coisa bem vai acontecer, resistência, eles já estão tomando peito para poder fazer aquilo. Então, olha quem chega naquele lugar e Jesus olha eles, uma coisa impressionante nessa escola. Ele não olha Jesus, não tem nenhuma culpa, não fazer nada. E que tem que fugir, que tem que falar como peramba segundo. Suma que não olha no dia a dia. Então olha assim autoridade de procurar o carro de polícia que ele arranca currículo, ninguém gana por ou botar informação que vem chegar na boa orelha como você é procurado, a outra buscar maneira de fugir. Mas Jesus nesse contexto ali diferente. E falando hoje aqui olha eles e apresenta
e fala quem que na busca. Se Jesus que na busca, e a mim, ali. Então, esse é mostrar quem que Jesus é cedo. Então, Jesus podia apresentar-se diante de quem que é cedo. Não podia olhar situação como aqui cedo, Pedro, que nós vimos como sempre, e alguém um bocado quente. Desde ele, naquele juntamento de discípulos, tudo que estava lá, garante tem para se faca lá dentro. Segundo ele. Esse macho, não pode falar como, se não me caracterizar, não pode falar ali balanta. Alanda. E por para tudo. Garante bolsa que se dispara lá. Você vê? É que ele falando, ele fala aquilo que está mostrando como boa imagem. Fancante. Então Pedro bolsa para que você lá daqui cara, esse é um bocadinho diferente. E que outro discípulo. É que não estava ali como material. Então, Pedro, olha aqui hoje a situação que é agradável. Como é que ele bem prende o mestre? Qual que é a minha reação? Nem se maneira que Pedro e Pierre, ele estava um bocadinho descontrolado. Sim. E quando eu vi aquele multidão daqueles gente que estava lá naquela aula, aquele tropas, que tudo isso é material de guerra, ele ficava um bocadinho assim, e olha, coisas como, e cara cor bem, mas pera, não faz algo. Nem se quer que é nascer, Pedro? Então, como lá, então? E vai, e puxa se faga, só que o outro na orelha. Isso é terapia. Direito, tas. Orelha cai lá. Goze coisas complicadas que Jesus entreviu. E por aí falar não. E cá assim Pedro. Esse é o comportamento, é a atitude de minha reino ou de minha caminho para poder alguém na seguinte. Então lá quando por hoje Jesus e vai fazer milagre e torna a orelha daquele homem que guarda de aquele gente que vem. Então, nós não podemos aprender uma coisa muito bonita. E então aí alguns comentários que me mostrando como. E esse pode ser um exemplo de como a nós que nós seguimos Jesus, caminho de Jesus e caminho de paz. Jesus mostrando solução dos problemas, hora que se intenso o comportamento de Pedro, como é que não podemos resolver de uma outra forma diferente. E que espada, e que algumas armas, coisas que podem mostrar alguém. Mas não se reino e para bem ter milagre, ter algumas coisas de maravilhoso que ele que mandei mostrar como pensamento de Pedro e que está alinhado a esse ensinamento. Então Jesus faz milagre na caula. E esses gente, tudo que estava lá naquele caula, é olhar naquela situação como que era a reação de Jesus. Primeiro coisa Jesus que cura deles e apresenta neles, para mostrar eles como se Jesus que é amigo que na busca, ali. Mas se você levam, para poder dizer esses que são esses discípulos em paz. Então não por olhar. E Jesus mostra também uma outra coisa para ver, que na palavra como de sobre a maneira que Pedro corta aquele outro orelha, Jesus mostra cura lá naquela aula e faz milagre e me mostra como que a nós que nos seguir não pode tirar um exemplo na seguir Jesus e que há coisas como tem que vai a força, que guerra, com a mão. Por exemplo, não pode vai para contar alguém a palavra de Deus. E que precisa para não poder fazer guerra com aquele alguém. Então Jesus mostra como seguir aquele que é de coração de Deus, que seja de paz, que seja de coisas bonito. Se não contar alguém a palavra de Deus, mas é que a palavra de Deus falando, se seta, e não ser salvo, se seta, e não ser condenado, no dia de julgamento. Então, e que homem, quem que você é para poder defender, para poder guerrear, para poder matar alguém, para maltratar alguém, por causa de evangelho, ou por causa da palavra de Deus. Então, Jesus mostra ali como ele se reino, se tempo, que se reinança e que lá. E que paz, que milagre, coisas que sejam bom. Então, assim que ele é Jesus. Uma coisa interessante que eu aprendi nesse capítulo é como
Pedro, que se tudo maneira que ser muito sanguíneo, e tem já algumas convicções de seu coração de como ele ainda vai que Jesus até no fim. Exato. Jesus pode mostrar como não, porque pode vai que me tem no fim para ver como que ele vem diante porque pode suportar. Mas homem, e que filha muito filha aquela. E fala não, a minha vai como Jesus tem na causa não como namoro na sala. Aquela fala de não conta uma coisa. Lique galo da canta 3 vezes. A bobuna nega. Yeah. E fala aquela não, homem, aquela um cabu de filha assim. Então, nega aquela. Mas a Bíblia falando como hoje que Jesus prendido e levado de agosto. É bem aquele. Ele, Bíblia falando como, e continua na bolsa lá para poder vai. Mas quem que chamando a atenção para ver como ele Pedro, e cá tem aquela influência, aquele conhecimento entre eles. Mas a Bíblia falando, se nós estudar esse capítulo, ele é mostrado como João, discípulo de Jesus, e sua mensagem é pescador. Então, ele tem relacionamento com aquele chefe sacerdotal para ver de comércio que ele tem antes de começar a seguir a Jesus. Então, ele tem conhecimento daqueles gentes lá na tudo aquele que sacrificadores, que gentes altos, que sabem lá naquele caula. Daí falando com Pedro e seguir João. Se você não olhar assim, caminhar na coisa lá, vai junto com João para poder, vai jogar louco, o que aconteceu com Jesus. Mas só que o problema ali na caule, João, se você olhar na Bíblia própria, porque não olha o nome de João apresentado naquele lugar onde que Jesus estava, que ele é levado. Bocado olha João, como a Bíblia fala, como João estava lá. Mas João estava lá, mas só que o problema para ver como João é conhecido daqueles gentes. Mas eu só olha que Pedro estava e entrava, toque chegar daquele caula. E bem de fronteira com algumas situações, um bocadinho difícil, para ver como aqueles gentes é que questionar João. Para apontar, para falar como a daqueles gentes. Mas Pedro, essa pergunta vai para riba dele, tio. É falando como lá na porta própria, alguém de ouvir e fala, a boa parte, eu estava aqui, esse homem ali junto, Pedro, a situação que estava lá, presença de aquelas tropas para entrar na casa própria que coisas, eu olhava como que ambiente está, fala como, ambiente ali, será que esse ambiente está como, a mim faz parte de grupo de gente que está seguindo Jesus. Como que não é bem sair da escola? Então, era bem passa mesmo, coisa que eu olhei, mestre Jesus não passa, mas Pedro fala, não. E calculará? Não, ele calcula para ver como. Mas é que aquelas na quenta, ele vai juntar com aquelas na quenta. Mas ele a mim, uma coisa só que está chamando a atenção dele, mas ele quer desistir lá. Mas ele vai ter que chegar lá dentro para poder observar para saber como que coisas da passa. Mas olha que coisa bem vai na quente e Pedro começa na nega até e cumprir aquela palavra que o Senhor Jesus fala. Lique galo na canta 3 vezes, boa nega. E dentro desse, não por olhar naquela interrogação, uma coisa que me são relatada ali na caula, boa olhar nesta reinança de Ana, Caifás, boa olhar relacionamento familiar. Então, essa governação de gente estava que, não por falar nepotismo, familiares mais tiola. Boa, é muito bom alguém que vem entregar ele, Pedro, e é uma família de quem que falando com mãe e cortava a orelha lá. Mas eu sou um relacionamento daquele, bom, olha como dentro daquela governação que tem uma cúpula de gente que tem relacionamento familiar, amigos, coisas assim. Então, ele que manda olhar dentro daquela governação, daquela reinança, e que podia ter coisas assim limpo, transparente. Então, não podia olhar Jesus e levado diante desses sacrificadores. Durante esse tempo, Jesus podia passar 6 processos diferentes. 6 processos diferentes de sua audiência, de poder
fazer o caso de poder julgar para poder levar até na morte. E tem 3 processos que são em termos religiosos. E tem 3 processos que vai falar de governo romanos. Então, não por olhar, nós 3 processos e começar que a audiência preliminar, que seria aquela primeira audiência que está fazendo, não por olhar, não de que levado lá diante de Caifás, Ana. Então, Ana, esse é um responsável, um sacrificador, sacerdote, é a palavra mais certa, sacerdote. Então, não por olhar, alguém que estava lá, mas alguém que também intenção bom, ele sem intenção e para poder vai para coisa de matar Jesus. Eliminação. Então ele vai motivar judeus para maneira de poder ter esse conselho para poder matar Jesus. Não vai não levar mais diante de Caifás para poder obedecer Jesus, para ele se poder chegar no entendimento. Depois que sai lá, ele levar nesse juntamento que não pode falar uma assembleia. Não de que ele vai concordar para poder decidir. Então, essa decisão não sei de quê. Decisão é para falar. Para que ter outras coisas palpáveis, coisas de provas, mas para poder ubicar que argumento que pode fazer para suceder Jesus. Para falar, esse que faz. Não, e pôs a cabeça sobre o rei. E esse agora, como a hora que leva aquela situação diante do governo romano, para ouvir Jesus de titular a cabeça rei. E aquelas caras ficam contentes para ver aquelas considerações que saem de sua rei César. Então, se Jesus bem não falou com ele, ser de rei, então, que coisa que Ana bem muito bem. Significa ele está contra o governo. Então, que eles usam é fazer esse complô tudo entre eles, religioso, e filanta tudo, é como se levar, que ele manda falar como, e vai que 3 processos diferentes, em termos religiosos. Naquele outro 3 processos diferentes, ele por olhar, e é por levar para Jesus, que vai diante de Pilato. Pilato, para poder interrogar Jesus, para poder saber de como que, qual que motivo que põe esse Jesus lá, para poder ver qual que crime que Jesus se comete, para poder passar para ser condenado, para ver eles poder acusar Jesus, mas é que tem direito de poder matá-lo. Para ver a lei que está permitindo eles que lá. Então, ele que manda, eles tudo esse processo, andar com aqueles documentos, de que coisas de direito, para poder chegar até Jesus diante de governo romanos, para poder ter também argumento, para que como alguém só que tem que vir tomar decisão lá. Ele que manda, não, tem aquela maneira que junta 3 vias, para poder ter uma combinação na coisa Jesus, de que Jesus não faz para poder ter argumento para levar diante do governo romanos para poder matar Jesus. Mas não, suma Pilato e conhece eles, e também Pilato se viu como Jesus e que alguém que está fazendo mal, e que é um malfeitor. Mas Jesus, como Pilato, começa a confrontar eles com pergunta. Então eles podem falar, se essa linha que é alguém que está fazendo mal, não cara te sirva por diante. Mas uma é alguém criminoso, ele que manda não te sirva por diante, uma autoridade que tem maneira, possibilidade, ou condição de poder condenar a morte. Então, ele que manda notícia por diante. Então, ele pensa como ali que é preciso para poder apontar. Para ver se a notícia por diante para ver como algum coisa exagerado. Então, Pilato, para se ver, ele também tem que purificar que aquilo custa eles são. E tem que, para ver, e tem cada aqui, dentro da lei, e tem regulamentos, e tem artigos que não pode falar, para poder respeitar aquilo. Para poder chegar daquela condenação daquele alguém. Então, Pilato, olha aqui, o Abel, se a acusação que quer fazer. Então, Pilato falou como, bom, vou ter que levar para Herodes. Para ver ele, Jesus, ele é de Galileia. Então, alguém que atua naquele lado, lá, somos alguém que pertence àquele círculo, àquele parte, e vou levar para ele. Para ver ele, e poder vai papel também alguma coisa sobre
Jesus. Ok. Então, não por hoje, Herodes também desse vez, ele só me cateneva outra coisa que não falar sobre Jesus e limitação na poder obedecer Jesus. O que é que Jesus não fala? Se ele realmente, na verdade, ele é rei. Então, Jesus podia ter para ver Jesus e conhecer eles psicologicamente se ter no mundo naquele ponto que ele poderia levar para poder distinguir alguma armadilha para poder cair naquele lastro. Mas Jesus tem a sabedoria para ver Deus. E se viva aquilo que seja a intenção, e Jesus podia responder a eles exatamente daquilo que eles me óbvio. Então, nós é Pilato, olha como Herodes, olha como que tem mais outro acusações que pode falar contra Jesus. Então, ele tem que falar, vou levantar na mão de Pilato. E Pilato tem nessa mente peso pisado para ver como subiu na cabantada dessa conversa, ele sentiu como e que podia fazer alguma condenação diretamente assim. Não podia Pilato e toma tempo para poder sentar, para escutar, para obedecer decisão, qual que seja do ponto de vista daqueles acusadores sobre Jesus. Então, Pilato escuta eles direito. Mas olha que papéis, Pilato vai que Jesus à parte. E tem essa conversa com eles. E fazer essa interrogação. E Jesus começou a responder Pilato para mostrar ele que é liberdade e que tem nada e inocência sobre essa situação. Então, não por hoje, Pilato toma a decisão de falar eles como a mim é verdade, sabe conta. Na tudo que eu vou falar de esse homem, de crimes, de coisas mal que está fazendo, ainda me pôs a cabeça a rei. Então, a mim não há nenhum tipo de culpa que não tem para poder acusar isso. A mim não é inocente. Mas são acusações que me se facilitam na caule. Antes de não condená-lo para poder matá-lo, para bem inocente. Como para condenar alguém que não faz nada. A voz própria, porque tem argumentações para poder falar como essas coisas reais que Jesus faz mal, ou não olhar ali matar alguém ou fazer outra coisa, porque tem aquela. Mas como a voz vamos ser para mim bem condenar. Mas uma coisa só que me se para poder fazer ali na caule. Ou não pode decidir para não castigar, não largar. Mas uma é um bom costume na boa religião de como no momento de Páscoa é bom para poder liberar alguém e outro ser condenado. Você pode decidir quem não. Mas Pilato ele diz assim consciência limpa e fala a mim que olha nem culpa nesse homem. Nada culpa que olha nele. Então lá que intervenção de que multidão de gente vem. Não me se pode largar no Barabás. Quem que era mesmo Barabás? Se era um bandido, um malfeitor, fala como prefere aquela para poder matar Jesus. Mas tudo essas coisas que não acaba de ouvir, ele que manda Jesus bem na última mostrar Pilato que essas coisas que hoje ainda acontecem com ele, para ele e cada esse mundo. Se serve para esse mundo, e cá 5 coisas na Bíblia. Então, Jesus disse um ensinamento claro. Ele que manda olhar, que ele apontar sobre esse ensinamento, que está falando com esse discípulo, fala eles. Então, ensina nunca no secreto, mas publicamente estava diante de vós na prega a palavra de Deus. Aquilo que me se fala, Jesus se mostra como se missão que bem para bem fazer na terra, nada de segredo, nada de mal e que tem-se para o mundo. E tem-se consigo, e tem-se aquele que não reconcilia homem com Deus, e tem-se aquele que não leva homem para aquele pecado que separava que Deus e para poder dar, para ter mais uma outra reconciliação que Deus mais. Ele comanda, Jesus se mostra, ele se fala, nada daquele que ensina a vós, que a vós vão poder ter oportunidade para poder bem trogar para pontar, que é quem te ensina para os discípulos, mas a vós próprio, que se entende nesse caule. Bom, não condenar a nós. Bom, mas tem ensinamento que a mim te ensina. Bom, mas nunca chega de fazer secretamente. Então, olha,
Jesus mostra como ele, em limitação, não ensina aquilo que Deus se mandar para bem fazer nesse mundo ali. Para ensinar, para mostrar o reino de céu, para mostrar como o homem pode ter essa reconciliação que Deus mais o triviasse. Ele que manda e fala, ele caminho, ele verdade, ele vida. Ninguém que pode chegar para Deus, Papai, sem que passa para ele. Então, Jesus morreu na cruz de Carvalho. Esse processo tudo que nós, Jesus passa ali na escola, e para mim que vou aqui na Sucutanga, para amanhã, para não poder ter vida de catacaba. Lá no livro de Isaías, no capítulo 53 de Isaías, e fala, Jesus passa todo esse sofrimento, essa humilhação, para a opção hoje aqui estava lá naquele lugar que é legal, onde Pedro vai legal. Ele fala, interrogação são que gente que é fácil, e o papai responde que sacerdote. Anás. E fala, se guarda da alma fatada. Então, olha, mas Jesus passa isso tudo. E para de amigo para não poder ter uma vida que acaba. Ele que manda lá na profecia, olha aqui no livro de Isaías, que não fala, e fala que ele molostra, que ele sabe que Jesus passa, e dá um amigo a nós, para tudo aqueles que se receber, e deles poder tornar-se filho de Deus. Ele que manda Jesus e bem nesse mundo e cumpre essa missão na mostrar boas coisas que do reino de céu que pode fazer para poder chegar também na ter essa parte na família de Deus que fala aqueles que se e deles poder retornar-se filho de Deus. Então, a boca não escuta essa passagem. Essa ele se mostrar no capítulo 18 e na mostrado que tudo que Jesus passa ali na caule e recebeu bofatada, noite por hoje, por meio e humilhado. Ela goza de ele diante de sacrificadores. É por dar bofatada naquele caule. E por levar em diferentes processos, como falar como naquele momento tem 6 processos que passam diferente que ele. Mas nenhum som de ele que chega do olhar o culpado. Nenhum som de ele que chega do olhar o culpado. Então, a nós temos uma grande oportunidade de poder ouvir que esse Salvador e passa para poder fazer amigo bom, para fazer parte da família de Deus, para poder ter vida que acaba. Para ver o plano de Deus e ser esse que pôs Jesus bem. E fala, Deus ama o mundo de tal maneira que põe e manda Jesus para bem morrer na cruz de Carvalho para não poder ser salvo. Então, esse grande amor de Deus, que ele como olha Jesus e cumprir lá na coisa lá, suma alguém perfeito que carga a culpa de nós tudo para poder fazê-lo para nós ser salvo. Acabo de dizer essa mensagem que eu ouvi a nós, para eu poder passar tal despercebido. Acabo ficar enterrado dentro daquele muro ou paredes religioso e abre o coração para poder ouvir plano de Deus para a vida. Plano de Deus para a nossa vida. Para não poder sair daquele lugar que Satanás me para não poder ir para a condenação. Mas Deus tem um plano bonito para a nossa vida. Ele que manda. E nós, é tudo que Jesus passa. Eu tenho oportunidade, eu tenho privilégio de poder ouvir tudo cada sábado ali na rádio evangélica FM. Então, ele que manda a nós mais temos mais essa oportunidade de ouvir esse ensinamento de que Jesus passa para poder ser salvo, para poder ser salvo. Então, acabo de ser essa oportunidade que aplico. Buscar Jesus antes de vir ser tarde. Amém. Muito obrigado, pastor. Nona fala obrigado, ouvinte que está na escuta esse programa que chama Bíblia Aberta. E para esses 10 minutos que sobra, não pude abrir linha para aqueles que estão lá na casa, ou me se para ligar, para fazer uma perguntinha.
O Messi também para o dar alguns comentários, o Messi burro de que é que passou falar. Mas por que não? Eu pude, através do número 95 510 0200 95 510 0200. Esse número que eu pude ligar para fazer parte, para participar nesse programa que chama Bíblia Aberta. Se você tem MTN, número que eu pude ligar, 96 650 7454. Nós será tentando chamar mais rede que está na cansando, o tentar. Vou poder tentar mais 96 650 7454. Você a pouco tem Orange 95 510 0200. Então vou poder ligar. Eu poder tentar mais. Rede que está na cansando um bocado, mas tudo bem. Eu poder tentar, vou entrar na linha. Muito bem, pastor. Soma conona para ouvintes para ligar. A nossa lei, tem alguém que está nesse vírus e está pegando tudo. E banharam, não está bunda ali. Soma não pera aqui o dirigente lá fora. Nós não podemos adiantar a fazer perguntas ali. Pastor, tem uma coisa, primeiro logo para ler. Bíblia falaram de como quem que falecia, Jesus, e quem que ia andava com ele durante 10 anos. Então, e tem um ditado que está falando de como quem que podia entregar para gente e quem que conseguiu. E tem também que garante está falando de como se alguém entrar na casa e furtar lá. E tem quem que levar ali chola. Pastor, sabia de como esse homem está em jardim. Que gente que não vem buscar é que se vê. Não é que esse homem está parado, não é que está. Mas é alguém que entregar para eles. Suma homem cholenador. E com o sino de que Jesus está sanando com os discípulos. E com essa tocantigo para alguém como perto de como que bucunse alguém. Bucunse se fraqueza, bucunse se ponto forte, bucunse se segredo. Que vou ter de vou falar um bocadinho sobre Judas. Que anda com Jesus 3 anos, quase meio. E bem tem esse, como é que pode, ousadia. Por que consiste Jesus muito bem? Que tem de vou falar de que quando está olhando também que está acontecendo de gente que está comportando esse tipo de comportamento. Sim. Mas se para uma gente se não ouvindo, se não vive no mundo social, que como tem de vou falar sobre o comportamento de Judas. Obrigado por essa ideia que o Lantan da Lena Cauli. Não por olhar Judas Iscariote, de maneira que nós leímos na palavra de Deus, e fazer parte do discípulo de Jesus. E ele é ser alguém assim, qualquer. E tem também responsabilidade dentro daquele grupo, daquele discípulo de Jesus. Então, Judas Iscariote, ele é responsável de ser finança. Se finança, tudo o que é na sai. Ministro de Finanças. O que é não comer, o que é não fazer, ele se vai desse. Mas eu sou esse pensamento que nós Judas Iscariote tem lá. E com Jesus, e vive que Jesus, e olha o milagre que Jesus fazia. E que tem nada que podia ter contra Jesus.
E vou lembrar viagem bem ali no papel um capítulo onde que ele Judas Iscariote. E por olhar na cal que não untava Jesus aquele perfume. Certo. E fala, mas perfume que de grande valor, como que você bem vai tomar isso para poder vai untar na pé de Jesus? Portanto, de salva, pelo menos ele vai bendil para poder vai dar pobres que dinheiro. Não falava com intenção de Judas e que era essa. Ele que tem nem coração para pobres. Não, ele, esse pensamento é diferente. Então, ali que não pode olhar como coração de homem, interior de homem tem que ser transformado. Se interior de homem quer ser transformado, aquele homem e não continua a ser um homem que cada bem tem coisas que não dá bom rendimento, que não dá bom coisas na nossa sociedade. Então não pode olhar coração de Judas Iscariote. Desde cedo ele que outros não pensam que seja segundo aquilo que a palavra de Deus não vai, ele estava fora de fora. Ele está fora. Que Jundal então, maneira que e que sede alguém que se interior muda e continua a ser aquele Judas Iscariote que anda que Jesus continua sem ter transformação. E que transforma, então Judas continua a ser aquele mesmo alguém, mesmo que tenha algum papel que não faz na metade de discípulos. Essa percepção para sublinhar ali na caule. E como me fala como alguém que seja crente e ora como não dirige o culto, não faz alguma atividade e tal, e tudo, coisas que mostra como é crente. Não tem manga de Judas Iscariote, não metade. Que tem a experiência de andar que Jesus de ouve mensagem, de ouve tudo, coisas milagres que está acontecendo. Até ele se vê que um credibilidade dentro dele. Ele que manda não olha Jesus, lê na caule, olha que Jesus não anuncia para Jacuma. Suma e can entender Jesus, quem que Jesus seja na verdade, que ele coisa tudo de parte de coisa de outro mundo para. Mas quem que acontece como aí tem alguém de negal? Que o outro não fala como que é mim. Ele está lá discreto se viu como bom. É alguém ali de se viu como a pequena fazendo mas depois Jesus vai mais diante e fala que ele que na falsian e na junta comigo na tomar pão que pode e tomar ego lá e uma identificação dele Judas. Então Judas Iscariote se via como esse pequeno cabeceiro. E Jesus e mestre indiantava que aqueles discípulos tudo e com eles. Mas não por uma ideia de Judas Iscariote para poder levar Jesus para baixo e vender. Até a nós, maneira que eu vou falar com uma, e com Jesus, e ainda que Jesus, na todo esse ministério durante 3 anos e tal, mas Judas Iscariote continua a ser aquele mesmo alguém. E nega mudar. E nega mudar, e nega transformação. Então, se não vai no termo religioso, não pode falar como mesmo na igreja não tem Judas Iscariote lá dentro. Gente que nega mudar. Nega mudar, que pode dizer, falar Deus, ali, transformar para poder ser outro alguém. Bom não olhar na metade de crente e não ser uma crente. Bom não olhar na metade de ímpio, porque por distinguir entre eles que é ímpio. Mesmo comportamento. Assim que não olha Judas Iscariote também, mesmo comportamento, olha, aqui te cantar coisa de Jesus lá diante daqueles sacrificadores lá. Então, não, Judas Iscariote não tem o mesmo procedimento. E que tem nenhuma outra coisa que pode falar. Ele comanda não, e bem me sinto culpado que esse comportamento na última hora. Então, olha aqui, e bem olha como e sai de tarde. E leva dinheiro para alimentar aquele sacrificador que eles falam, não toma mais que dinheiro, não Não precisa dela, porque se como não vai fazer aquele dinheiro. Então, não pode tirar uma lição ali na caule. E que bom pensamento é alguém que consiga relacionar com ele, ser verídico de quem que cedo, para poder testemunhar de coisas vivas que ele não faz, que coisas que está fazendo. Então, mas para poder ir nessa situação, mas não olhar até a no mundo e continuar a ser. Mas essas coisas que são bom, aqueles que têm esse tipo de comportamento, é bom para poder mudar. Para ver se assim,
se ele é controlando esse tipo de pensamento, pensando como não meter alguém ali, não bem sair a ganhar, ou que ele bem ter uma vida triste na cabantada suma de Judas Iscariote. Nós, Judas Iscariote, falando como, de que maneira eu bem hoje eu comecei a estar, me se levantar para aquele dinheiro, para aqueles sacrificadores, que ele falando, eu recebi mais dinheiro na mão, é falando como, por último, e bem acaba que enforca-se a cabeça para morrer. Okay. Então, essa é uma lição que nós podemos viver no dia a dia, que eles que estão tendo esse tipo de prática. No fim, bona bem fica que peso garante na mente, e é peso pode bem ficar para a geração tudo, para a família, para o filho, para tudo. Para a ainda fala como esse alguém, ele que incrimina tal outro alguém, toca que ele morre. Ele que incrimina tal alguém para poder passar na tal situação que está triste. Pode falar como a vida de que alguém na fim e na muito triste, muito triste. Suma que a Bíblia mostrando como a vida de Judas e também acaba bom. Exatamente. E acaba triste. Muito bem. Ok. Nós estamos a sobrar alguns minutos que não vai ter, mas suma nós estamos na esperar ouvinte quem que me se liga ainda tem gosto de ainda alguns minutinhos. Eu vou já 4 minutinhos como por internet. E outra coisa que vou ter outra pergunta. Bom, se isso o me se fala. Ok, só um que me se relata também na escola na que seria diferente de vida de Pedro com a vida de Judas, a vida de John. Okay. Suma não falava, mas John boa John e que recebeu nenhum tipo de pressão no momento que estava lá diante do lugar onde ele julgava Jesus, ele entregava Jesus. Pedro e também isso é alguém sanguíneo, mas todas as coisas para ver de como que ele pensava de como pode vir, pode vai, que Jesus não suporta, ele pode suportar. Mas Jesus mostrava como andava boca por mas Pedro bem tem a lição clara do como que mestre fala. Enganoso ser de pensamento de homem e manga de braços homens no mundo é tentar qualificar essa cabeça de como eles têm aquele poder, têm aquela força suficiente sobre de Jesus. E nós até esse um perigo grande e um era grande. E também posicionamos vida, sem não ter crescimento espiritual diferente, experiência que Deus diferente. Mas nunca acabou pensando como a boa, mais ser daquele santo, mais do que tudo outro que ele outro gente. Então Pedro estava na juba daquele outro discípulos, são aqueles que têm aquela perseverança, aquela maturidade que ele tem. Então estava na vanglória de quem que ele cedo. Então nunca podia Deus só que pode declarar de quem que não serve nela. Na vida, cada dia que o sol não mansa, nós luta para perfeccionar para andar com Jesus. E uma coisa que chama a atenção é do seguinte: John era discípulo de Jesus, mas silencioso. Se não pode jogar, não tem chamação a atenção na parte de Pedro, não, eu como Pedro e nega Jesus. Mas não, esse John também faz algumas coisas que caça direito. Para ver ele que discípulo que pode revelar diante de gente como a mim discípulo de Jesus. Segundido. Ele é discípulo segundido. Calado. Mas não pode olhar Pedro com tudo aqueles erros, que aquela maneira que engana a cabeça, mas um dia e levar para poder chegar no arrependimento. Olha que galinha, Jesus falou como ali que galinha na canta 3 vias, não negam. E que coisa aconteceu que vira de Pedro, e Pedro pode babar diante e falar a Deus, perdão para bem e pedir perdão. Então, e mais melhor, para não ficar na vida de Pedro que está levando no arrependimento, Pedro não, já ele tem que experiência que Deus e vai falar a Deus para perdão. Mas quem que vem ser no futuro, depois de trabalho, olha que Jesus lá está de morto, entregar a responsabilidade de poder levar trabalho de Deus para diante. Mas nós, aquele outro discípulo, John, e ser que silencioso, e que chamar, e que falar de nada. Então, é bom para nós poder ouça testificar de Deus na qualquer momento que nós está. Mesmo que não tenha qualquer consequência, que nascedo, vai cedo. Não podemos olhar também como e não mostrando como Jesus
A nós que seguir Jesus, que tem nada que pode separar, né? Que Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 8. Nada que pode separar do grande amor de Deus. E com a fome, e com a falta de roupa, e com a nenhuma autoridade, e com a nenhuma coisa espiritual. Então, a nós não tem que confessar Jesus na qualquer situação que nasceram, para nós saber como Ele, nosso Senhor. E nunca pode ter orgulho dele diante de homens. Não tem que confessar Jesus. Então, é só como se mostrar um bocadinho entre a diferença das duas gentes, a atitude de Pedro e de João. Muito obrigado, pastor. Para via de no tempo que inclina já. Desculpa. E tem uma coisa que moja vale que e podia ser muito importante para nós. Nós já a nós e me se pega Jesus na si palavra. E vai na puntal, claro que bom ensinamento. A mim tem certeza de como na manga de viagem alguém está me agora para pegar que e falar de bom porque não tem certeza. A nós, se no caso ele quer ouvir ensinamento de Jesus, e tem gente que conta. Ok, olha eu contar agora, que mais uma botola apontando. Então, aquilo que Jesus, onisciente, se uma que eu acabo de falar, ele e se pedir de como é homem, ele, e me se pode apanhar alguma coisa na minha boca, então, para apontar aqueles que vêm cholenal de acerca de mim. E também, eu de como é que segundo nada, que significa como, pastor, significa crente a nós, no caribe de segundo nada. Ali vou contar o próprio de como, que segundo em bolsa, e caribe de cedo, e tem que ser do Wajacacheu, que não cedo para ir cedo, casim. Última palavra, pastor. Soma no tempo e cabaya. Penso que a última palavra é bem concentrar na pergunta de Anás que faz Jesus. Mas Jesus poderia mostrar claramente de como, publicamente, dentro de sinagogas, nunca chega de ensino, fazer ensinamento secretamente em qualquer outro lugar que pode ter sido. Mas tudo que fazer publicamente diante de vós tudo. Então, esse que deve ser ensinamento que nós não deixado, não mestre Jesus, e falando bobai para tudo nação, para tudo tribo, tudo povo, para poder ensinar. Que tem outro ensinamento que não devemos fabricar para além daquilo que está nessa palavra. Então, a boca ser servo de Deus, pastor, obreiro, ensina a palavra de Deus com tudo honestidade, sem tirar vírgula, nem aumentar outra coisa. Só que fala no livro do Apocalipse. Então, ele que manda nós, nem é caule. Ora que não bem ter autoridade ou qualquer alguém que não bem ter alguma dúvida de perguntar algumas coisas, então, olha, e que tem nenhum cão que pode pegar para falar como através de esse que foi buna ser condenado ou buna ser preso, buna ser buna fazer mal. Então, esse ensinamento que Jesus e Caifás me se vai poder cair nele, mas Caifás se vai direito como Jesus que está ensina a coisa certa. Ele que manda Jesus falar. Esse nunca chegar a fazer no socorro. Nunca chegar a ensinar se quer ser publicamente, nem secretamente que chegar a fazer. Então, e bem trabalho hoje, ou ele próprio, hoje como esse homem, na verdade, não entende não só, mas ele entende falso testemunho para ele. Mas não tem nada suma argumento que não pode falar para poder acusar. Então, essa é uma grande exortação para nós que somos servos de Deus. Como inventa nada dentro do ensinamento de palavra de Deus que o ensina. Exatamente. Estamos entrando em assuntos políticos dentro de religião, como dentro da igreja, a palavra de Deus. Então, prega a palavra de Deus. Paulo fala, bom, insistir nessa palavra de Deus, de dia e de noite, no tempo oportuno, em qualquer momento, prega a palavra de Deus. Nunca tem que jogar essa palavra de Deus com outro tipo de coisas. Então, que por levar amanhã,
para não poder questionar sobre no ministério que nós estamos a fazer. Então Jesus é seguinte tentava questionar, mas qual é a argumentação que pode ter? Para Jesus e para que ele falar, é como uma ponta que tem necessidade para apontar ele, para publicamente fazer dentro da sinagoga, não diga voz própria, a botar mati para o que não ensina. Tal ponto que está errado. Muito bem. Muito obrigado, pastor Mário Sinchama. Ele que noticia hoje no Garande, ali na... não fala de Garande, só que não tira pastor fora. Gostei, bom. Então, não contente, tio. Sempre cada vez que Buchigali não fica muito alegre de não ter no Garande ali. Na essa rádio evangélica FM, nesse programa que chama Bíblia Aberta. Meu amigo, não é despedir. Sábado que vem, se Deus e dando vida, nem que não garante e não ainda. Homem que está naquilo ainda, e não ainda. Se olhar, que lá, mas que sana cuidar dele, sana brilha. So, e não ainda. So, nós fala Deus obrigado, maneira que está dando essa oportunidade de não contar a palavra de Deus. Que é um privilégio grande, que às vezes outros seguintes até ignoram, mas a nós que usamos como não tem Jesus salvando já não garante já, não te reconheces. Hoje um dia é um privilégio grande para nós no firma diante de gente, na conta a palavra de Deus. Suma que no irmão grande está na Ticino é palavra de Deus. Chamado pastor ou evangelista ou cristão, qualquer que seja no lugar onde está nele, ali onde que o pastor ficha e fala, cabo buri, cabo mensa, cabo jagase, cabo te seguir outro lado que cedo, o ba jagase pale, o por bem empanhado, ali Jesus é me para apanhar. Mas é que tem maneira. Muito embora como aqui responde ao homem próprio. Que garante que tem maneira de papel. Que se menino lá que não vem para bovotear para ali. Boa já para via de como eu, já de como eu respondi. Na verdade. Boa já. Então não fica para ali. Pastor Landim, pastor Marius, ele que nos convida. Pastor Binas, ele que está aqui botões manga dele. Para poder fazer uma fala. Para chegar até onde é que nos ouvintes que está na diferentes lugares está na ouvindo. Aqueles que estão na online, não fica para ali, não agradecer o mano que tem o tempo, de escutar esse ensinamento que está nesse capítulo número 18. Não agradecer, não fica para ali. Shalom, até próxima semana. Amém. Amém. Bíblia Aberta. Bíblia Aberta é um programa de leitura e comentários de Bíblia. Bíblia Aberta conta com a presença de pastores convidados para conversar dentro de um capítulo de Bíblia. Neste programa Bíblia Aberta, o ouvinte pode participar via telefone para dar seu entendimento dentro do capítulo com o papeado dela. Escuta o programa Bíblia Aberta todo sábado a partir de 9 horas de para manhã, ali na Boa Evangélica EFM Gabu. Hey, uma evangélica balibó. Deus obrigado.